Olá pessoal, voltamos agora com o vídeo número 4 e vamos falar um pouquinho do questionário, ou seja, o perfil do condutor. Você deve estar se perguntando assim, mas que tipo de questionário é esse? O que é o perfil do condutor? O perfil nada mais é todos os itens que eu passei para vocês, idade, CEP, o CEP de pernoite, o CEP de circulação, sexo, idade, estado civil, profissão, ou seja, tudo isso aí são itens que faz parte do perfil dentro do questionário. O preenchimento correto, com ética e a veracidade desse questionário é muito, mas muito importante. Tem muito corretor de seguro, tem muito profissional de venda de seguros que não leva a sério o preenchimento disso aí, preenche número de documento errado, CEP errado. Isso poderá implicar e dar dor de cabeça na hora do pagamento de um sinistro. Pessoal, você que está fazendo um curso comigo, por favor, tenha bastante calma, atenção na hora de fazer o preenchimento para não comprometer a SUSEP de quem irá se responsabilizar pela intermediação desse seguro. Se você representa uma corretora, tenha em mente que essa responsabilidade ela é sua. É muito importante que você leve bastante a sério o preenchimento. Coloque os itens verdadeiros. Não esconda filho de 25, com menos de 25 anos que dirige. Não esconda isso. Se ele dirigir o carro, seja bem honesto e avise o cliente. Se ele pegar o carro e bater o carro, você vai ter problema. Não deixe de citar a profissão. Não deixe de citar se o carro é para uso particular ou uso profissional. Muito cuidado em citar o nome, colocar a esposa como motorista. Muito cuidado em burlar a idade. Muito cuidado em burlar CEP. Enfim, o questionário poderá implicar numa recusa de pagamento de indenização se o perito descobrir que ela foi feita de forma maldosa. Se ela foi feita com o intuito de burlar o seguro e baratear o preço do seguro. Mas em muitos casos eu tenho observado quando o segurado reclama que ele perdeu a indenização porque ele usava o carro para viajar, para visitar cliente, não sabia disso aí, o corretor não informou, não orientou, ele bateu o carro e teve problema na hora da indenização. Então, muito cuidado nisso aí. Bom, vamos falar um pouquinho agora com relação a coberturas. Como que é definido o seguro de um veículo? Ele é definido da seguinte forma. Eu vou fazer o seguro do meu veículo. O que eu posso garantir no meu veículo? Então nós temos as coberturas básicas e as opcionais, que nós chamamos de facultativas. Ou seja, eu posso contratar ou não. Se eu quiser contratar só para roubo, só para incêndio, fica a critério do segurado. Porém, você, como um profissional de seguro, deverá orientar o seu cliente com relação à importância de cada cobertura. A modalidade da contratação vai interferir também no preço do seguro, ou seja, se for um valor determinado, que é o caso de eu chegar lá e dizer o seguinte, olha, o meu carro pela tabela FIP, ele vale 80 mil, mas eu quero fazer um seguro de 90 mil. A maioria das seguradoras não gostam de fazer esse tipo de seguro. Não é hábito das seguradoras aceitar esse tipo de seguro. Ele existe, é autorizado pela SUSEP, porém a seguradora faz se ela quiser. Então, geralmente ela não aceita esse tipo de seguro. O valor referenciado é hoje o mais utilizado dentro do segmento de seguro de auto, que também nós chamamos na tabela FIP. Então a maioria fala assim, bom, eu vou determinar o valor, o prêmio também vai ser muito mais agravado do que se eu fizer pela FIP. Eu vou fazer pela FIP, que é o mercado, que é a tabela, que é o que o mercado hoje aceita, então eu vou ter também um prêmio de seguro, né, mais criterioso do que se eu determinar o valor. E vamos ver como que essas duas modalidades elas funcionam dentro do mercado. Eu fiz até uma colinha aqui e eu vou colocar a definição aqui do lado para você assimilar bastante. O valor do seguro ele é definido de acordo com uma tabela de referência, ou seja, muito utilizado e nós chamamos de tabela FIP, que você está vendo do meu lado direito, que nada mais é do que um levantamento, uma pesquisa feita pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas.
Em caso de sinistro, o valor será pago de acordo com o que está nessa tabela. Isso daqui é definido na pólice e é negociado não, né? É citado no ato da negociação. Existe uma regulamentação que foi feita através de uma circular 639, eu até dentro desse curso eu tenho uns vídeos exclusivos dessas alterações, atualizações, mas eu vou orientar vocês que na circular 639 de 2021, ela está autorizando as seguradoras a fazer o preço que o cliente desejar, inclusive menor do que a tabela FIPE. Ou seja, o meu carro custou 80, mas eu quero fazer um seguro de 50, eu posso? Agora pode, a SUSEP autoriza, vai caber à seguradora se ela vai aceitar, se ela já adotou, né, essa regra ou não. Vale a pena você fazer uma consulta junto à corretora que você foca negócio. Então, dentro dessas novas regras, pode ser feita no valor combinado. E isso tem que ser citado na apólice. Mas a maioria, hoje, o mercado atua da seguinte forma, é a tabela FIPE e, como se diz no popular, e fim de papo. O valor determinado é aquilo que eu falei, né? Pode ser determinado em cima das novas regras, de acordo com a circular, ou, né, dentro do que a seguradora pode orientar o cliente, como ela já vinha fazendo antes dessa regulamentação. Mas ela é muito pouca utilizada. Vamos supor uma perda total. No valor determinado, o preço que você negociou no ato do preenchimento da proposta e assinatura da proposta, esse valor determinado ele vai prevalecer até o final da vigência. Ou seja, em qualquer momento, se tiver uma perda total, o pagamento, a indenização para o proprietário do veículo vai ser o valor determinado na pólice, que é aquele que foi negociado no início. A perda parcial vai ser igual o referencial, porque no parcial ele vai pagar o valor do prejuízo sem problema nenhum. Então não tem muita diferença na perda parcial. Mas no total a diferença é essa. No valor determinado, é o valor que foi determinado na negociação até o fim da vigência, e na tabela FIPE vai ser determinado o valor da tabela FIPE, que antes, né, da regulamentação dessa circular 639, era na data do sinistro. Agora ela vai ser na data do sinistro, não, na data da indenização do sinistro. Agora será na data do sinistro. Ou seja, eu bati meu carro em outubro, demorou para providenciar papelada, faltou peça ou alguma coisa ou outra, faltou uma documentação, e esse carro só foi arrumado, né? Só arrumado não, foi indenizado em dezembro. Eu fiquei de outubro a dezembro sem receber nada. Eu deveria receber o valor de quando eu vou receber, né? Que é o caso de dezembro. Só que ele é determinado agora pela SUSEP na circular, que é a data do sinistro. Então é muito importante que você observe na tua seguradora, a seguradora que você está focando esse produto, qual a regra que eles estão adotando. O pagamento é no ato do sinistro ou no pagamento da indenização, ok? Muito atento na circular 639, ok? Bom, e o que é mais utilizado hoje no mercado? Valor referenciado, ok? Porque senão ele vai agravar o risco no valor determinado. Bom, valor de carro zero. Como que funciona o valor de um carro zero? Suponhamos que eu vá até uma agência, eu vou usar meu exemplo, tá? Fui lá comprar um Mobi. Eu gostei do Mobi, minha esposa adora o Mobi, ela gosta de carro pequeno, eu fui lá comprar um Mobi. Quando eu entrei na concessionária, que eu fechei o negócio, a primeira coisa que eu fiz, eu pedi para emitir a nota fiscal, passei, né? Antigamente era fax, né? Agora você clica, né? Faz uma foto no celular, põe no WhatsApp e manda para o teu corretor de seguro. O corretor de seguro vai pegar isso aí com a nota fiscal e vai fazer um seguro no valor de carro zero. Como funciona isso aí? Em algumas seguradoras, a maioria é 90 dias. Algumas seguradoras abrem exceção para 180 dias e, pasmem, tem algumas seguradoras que levam esse prazo até para 1 ano. Ou seja, perda total. Em 90 dias, eu vou receber o valor de carro zero. Ou seja, eu vou repor o mesmo valor, tipo e modelo que eu comprei. Valor de carro zero, não é tabela FIPE. Acabou esses 90 dias, eu estou falando 90, estou tomando como base 90, que a maioria faz por 90, mas pode ser 180. Terminou o prazo que foi combinado do valor de carro zero, entra no esquema da tabela FIPE. Ou seja, bati o carro,
vai lá na tabela FIP, vê se é pago no dia do sinistro ou no dia da indenização, e o valor o reembolso vai ser de acordo com a tabela FIP. O carro zero, então, é assim: saiu da concessionária, nota fiscal e carro assegurado. Imagina você um carro de R$90 mil. A pessoa vai lá na concessionária, fecha o veículo, financia o veículo, a hora que ele está saindo, ele é abordado por um bandido, assim como eu estou mostrando aqui do lado. Ele é abordado por um bandido, e os bandidos, aqui nesse caso não, mas conseguem levar o carro dessa pessoa embora. É uma perda significativa. Se ele tem o seguro, se ele não fez o seguro, ele já perdeu o carro. Se ele deixou de fazer o seguro com a nota fiscal e tirou o carro e andou um quarteirão com ele, não, eu vou sair sem seguro, amanhã eu faço, né? Ou mais tarde eu faço, mas ele tirou o carro da concessionária sem seguro, ele perdeu toda a indenização. Então é muito importante que ele faça o seguro de carro zero, ok? Se ele sai, daí 1 hora, ele vai lá na corretora, faz a pólice na corretora, mas ele já saiu de dentro da concessionária, ele já entra na tabela FIP. Então é muito importante você orientar o proprietário do veículo de carro zero de que ele tem que fazer esse seguro dentro da concessionária, e diz sempre para os seus clientes: não tire o seu carro da concessionária sem uma pólice de seguro fechada. E agora nós temos também, em cima da circular 639 de 2021, uma regra que eu achei fantástica. Não é todas as seguradoras que ainda não adotou, nós estamos falando no mês de junho de 2023, e até esse momento, segundo minhas pesquisas, algumas seguradoras ainda não adotaram, que é o seguro pela CNH, ou seja, é o RC condutor, né, que foi definido pela circular da SUSEP 639. Como que isso funciona? Primeiro, ele é inovador, não é toda seguradora que tem, mas já tem algumas que tem. Eu já fiz uma pesquisa, eu não estou aqui ganhando nada de ninguém, não sou patrocinado por ninguém, então eu não vou citar nome de seguradora, cabe a você verificar se a tua seguradora faz ou não. Ele é um produto inovador, chamado de seguro de responsabilidade civil para condutores de veículos, automotores, e ele é vinculado à carteira de motorista dele, do condutor. Por quê? Porque ele pode dirigir qualquer outro tipo de veículo. Imagina um motorista que dirige um carro hoje, amanhã ele dirige outro carro, principalmente motorista, né, de madame, né, dirige o carro do filho, dirige o carro do pai, da mãe do filho, ou seja, ele dirige vários veículos. Logicamente que esses carros poderão ter seguro ou não. Às vezes o carro dele não tem, às vezes o carro do amigo não tem, e ele vai dirigir um veículo. Então ele vai vincular o seguro de responsabilidade civil veicular facultativo para terceiros. Então, se ele causar danos para terceiro, danos materiais, corporais ou morais, ele vai ter a indenização sua até o limite contratado, bancado pela pólice que ele contratou da sua carteira nacional de motorista. Aí você pode estar se perguntando, mas se esse motorista ele tem o seguro vinculado na sua carteira de motorista e o carro não tem o seguro, ele recebe? Sim, contra terceiros ele recebe. E muitas seguradoras já adotam até assistência 24 horas. Eu diria que ele fica tranquilo, né? Ele vai conduzir qualquer veículo com a liberdade e flexibilidade. Porém, alerte o seu cliente de que aí se trata do primeiro risco. Se ele bater um veículo que tem a contratação da responsabilidade civil familiar, veicular, ele vai só receber da seguradora depois que ele receber daquele que foi vinculado à carteira de motorista. Então, aí o RC do veículo passa a ser o segundo risco e o primeiro risco passa a ser aquele vinculado à carteira. Seguro, o primeiro risco é o primeiro que vai pagar. O segundo risco é o segundo que vai pagar a diferença caso o primeiro não consiga alcançar o valor, né, que a pessoa necessita. Então o seguro, segundo risco, ele entra para fazer essa indenização. É que nem o APP, né? O primeiro risco é o DPVAT, ele recebe DPVAT, mas não deu DPVAT, aí ele recebe o APP, que isso daqui a gente vai ver depois lá embaixo. Mas continuando, ele é inclusivo, a gente chama esse seguro de inclusivo porque ele pode ser contratado sem burocracia nenhuma. Basta ele preencher um questionário e basta ele ter uma carteira de motorista válida, regulamentada, normal, em dia, bonitinho. Ele pode fazer a contratação. Ele não precisa ser o proprietário de nenhum veículo, ele pode ser
Uma pessoa que não tem carro nenhum, a profissão dele é motorista, ele pode ir lá fazer, não precisa apresentar documentação de carro nenhum. A cobertura para danos de terceiro, e como eu disse, ele pode estender até para assistência 24 horas, e é uma excelente alternativa para quem aluga veículos. Por quê? Porque ele dispensa aquelas diárias, né, que de repente ele tem que deixar em caução lá na locadora, se de repente ele entrar se envolver, né, em um acidente, em algum sinistro, então ele tem a responsabilidade de indenizar um terceiro. Com esse seguro, ele já vai se livrar disso aí, inclusive ele vai alugar o carro mais barato. Com certeza ele vai alugar mais barato. Muito bacana isso aí, né? É um seguro que ninguém está explorando por enquanto, é um tipo, né, uma modalidade de seguro que foi lançado em 2021. Eu tenho observado que muitos poucos corretores ou profissionais de seguro estão, né, aproveitando, na verdade, essa oportunidade que a Circular 639 está oferecendo. Ok, pessoal, encerro aqui o meu vídeo número 4 e depois eu volto no vídeo número 5, que eu vou falar um pouquinho de cobertura básica. Vamos começar a falar de cobertura básica. Te encontro lá, no vídeo número 5, ok?